relacionamentos nada mais são que encontros de frequências. Casar é combinar. Essa frase, ou seja, esse jargão, ele é muito popular porque justamente ele é tão lógico que se torna óbvio. Casamento, uma forma de expressão, mas serve para qualquer tipo de relacionamento, seja namoro, seja lá o relacionamento que for, não só o casamento em si, né? Seria uma concretização dessa fase. Mas casar e combinar, eu me refiro a compatibilidades, a mentalidades semelhantes, a compatibilidades de energias, de frequências de duas pessoas que se atraem, que se combinam, que se assemelham, por assim dizer. Ou seja, aqui entra um pouquinho da questão da física quântica, para a gente entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Onde, no princípio de tudo, a gente tem que tudo é energia. Toda energia é uma consciência universal, cósmica. Ou seja, essa consciência, no todo, ela é energia. E a energia, ela se caracteriza, ela se encontra em duas fases distintas, nas quais pode se dar em forma de partícula, tanto quanto forma de onda. Ou seja, ambos desses estados, ela vai estar se encontrando de maneira diferente. Na forma de onda, ela vai estar numa condição de energia mais sutil, ou seja, vibrando em frequências. E na questão da partícula, do átomo, essa energia já vai estar se encontrando numa forma mais adensada, ou seja, em forma de partícula, de matéria, ou seja, uma forma mais condensada, mais densa em termos de estado dessa energia, por assim dizer. E o colapso da função de onda, muito conhecido, nada mais é que a materialização dessas frequências, dessas ondas, em forma de matéria, através da observação do co-criador, através da observação e da intenção de quem observa essas energias, nos quais somos nós, seres humanos, que co-criamos a realidade através do colapso de função dessas ondas. Ou seja, colapsamos a nossa realidade e a realidade externa da nossa vida. E os relacionamentos nada mais são que encontros de frequências. Ou seja, frequências semelhantes, frequências compatíveis, frequências que se assemelham, que se equivalem, por assim dizer. E quando entramos em qualquer relacionamento, a gente necessita observar o grau de equivalência, o grau de similaridade entre essas pessoas no relacionamento, ou seja, a gente com outra pessoa, né, dentro de qualquer tipo de relacionamento. Porém, essas duas pessoas carregam padrões, carregam programações, carregam crenças, traumas, medos, vivências, experiências no decorrer das suas vidas, das quais formulam
uma realidade inconsciente na mente dessas pessoas. Ou seja, tudo que a pessoa vivencia, não somente de forma consciente, mas também as dinâmicas observadas pelo inconsciente dessa pessoa, do qual se tem conhecimento que é cerca de 70% da nossa mente, até mais, seja inconsciente. Ou seja, grande parte da nossa programação é inconsciente. E desse modo, essas programações, essas crenças, acabam manipulando a nossa vida de forma quase que automática, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Onde muitas vezes a gente acaba agindo mais por instinto, por impulso ou por inconsciência do que pela nossa consciência em si propriamente dita. E segundo o entrelaçamento quântico, pessoas que se conectam em alguma fase de suas vidas, pessoas que possuem conexão emocional, conexão relacional, energética, enfim, através dos relacionamentos, elas acabam, por assim dizer, carregando muitas vezes essas conexões mesmo após um término de um relacionamento, mesmo após um distanciamento, um relacionamento em distância, também a gente tem essa conexão ainda assim é mantida, essa conexão energética, mesmo assim ela possui uma conexão mesmo após um término ou à distância. Onde eu quero chegar? Os nossos relacionamentos possuem o reflexo dos nossos padrões emocionais internos. Ou seja, o que a gente, naquele momento do encontro relacional, do encontro da outra pessoa, o que a gente talvez esteja vivenciando, vibrando naquele momento, bem provável que ela vá determinar esse encontro relacional de acordo com aquele padrão de frequência, de vibração da outra pessoa, através de uma compatibilidade, de uma equivalência. E aqui a gente percebe que em um relacionamento, óbvio que existe a compatibilidade de padrões emocionais, mentais que já estão maduros, que já estão superados, nos quais essas pessoas acabam fechando, né? Mas também existem aqueles padrões ainda necessitando vir à luz, necessitando serem superados, padrões imaturos, mentais, emocionais, que acabam determinando muitas vezes paradigmas e os problemas dentro dos relacionamentos. Muitas vezes, padrões que se repetem, que acabam se tornando um ciclo repetitivo e, quando não superado, acaba por muitas vezes finalizando até o relacionamento em si. Ou seja, nessa ótica, muitas vezes a pessoa necessitará mais alguns relacionamentos para superar essas adversidades, esses padrões emocionais negativos, imaturos, ok? E esses padrões, eles basicamente ilustram o que é o ego da pessoa, como aquele ego está observando, recebendo, transmitindo, administrando, concebendo emoções, sensações dentro dos relacionamentos. Quando esse ego é transcendido de forma consciente, com uma intenção genuína, a gente acaba encontrando uma concepção mais genuína do amor verdadeiro, onde acabará nos atraindo pessoas com esse mesmo padrão vibracional. Talvez não seja num relacionamento atual, talvez seja num relacionamento futuro, onde essa pessoa que desenvolveu dentro dela essa questão emocional,
esse padrão mental mais evoluído em determinados aspectos, nos quais não eram anteriormente, acabará encontrando, talvez, em uma pessoa nova, no relacionamento futuro, esses padrões. Ou seja, não existe regra para o amor, para os relacionamentos, nessa ótica, porque, sendo que, muitas vezes, as pessoas precisam passar por relacionamentos nos quais estimulem a pessoa desenvolver e encarar determinados paradigmas, padrões emocionais e maturidades que necessitam serem desenvolvidas para competir, para equivaler com uma pessoa mais madura, com uma pessoa mais emocionalmente mais desenvolvida, por assim dizer. Ou seja, superando a necessidade do ego manter o controle, do ego manter a possessividade sobre outra pessoa, superando a questão do medo, da insegurança. Ou seja, vários outros fatores emocionais que estão, que determinam basicamente os relacionamentos. E algumas perguntas são importantes para a gente fazer um exercício e se perguntar. E eu gostaria de fazer esse exercício com vocês agora, que estão acompanhando esse conteúdo, esse vídeo, nas quais é importante você se fazer, você analisar como está a sua condição emocional, afetiva, relacional no momento, para você ver, talvez, o que precisa trabalhar, evoluir e avançar. Primeira pergunta é como você se sente em um relacionamento amoroso, como você se encontra de forma tranquila, de forma segura, ou talvez de forma insegura, desconfortável. Que tipo de padrão você costuma atrair de pessoas nos seus relacionamentos? Seja você uma pessoa que talvez não consiga estabilizar em relacionamentos, entra em um, sai para outro. Que tipo de condição, de situação que você mais teme em relacionamentos? Qual o padrão que você costuma repetir? Quais ciclos repetitivos de comportamento você costuma repetir nos relacionamentos? Essas perguntas são muito importantes para a gente se analisar em primeiro lugar, se observar e ver o que a gente precisa mudar na gente para que a gente possa encontrar esse mesmo padrão maduro em outra pessoa. E esse aqui é o ponto-chave desse conteúdo, desse vídeo. Que para a gente encontrar um relacionamento maduro em outra pessoa, uma pessoa ideal que a gente procura idealizar, a gente precisa, antes disso, procurar maturar na gente todos os pontos que a gente está procurando em outra pessoa. A gente precisa primeiro olhar para a gente e ver o que a gente já tem desenvolvido, inato, em termos emocionais, o que a gente precisa desenvolver em termos de comportamentos, de hábitos, de gestão emocional, de mentalidade, para que a gente possa equivaler e encontrar uma pessoa compatível com esse padrão. E aqui a gente acaba entendendo que muitas vezes as pessoas acabam, de certo modo, imperfeitas em alguns aspectos emocionais, querendo encontrar padrões mais desenvolvidos, padrões perfeitos em outras pessoas, das quais não competem com o padrão dela. Então, é importante sempre se observar nas questões dos padrões, das frequências emocionais que são sutis dentro da gente, que atraem padrões semelhantes a gente. Onde muitas vezes, por a gente não ter desenvolvido essas questões, a gente acaba encontrando em outras pessoas essas imperfeições, as quais necessitam, estimulam a gente a encarar, nos desafiam a desenvolver esses padrões, em conjunto com essa outra pessoa nos relacionamentos. Curta, comente,
Se você curtiu, abaixo, deixe o seu like e sigam o canal.